Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos no estudo de Deuteronômio e já estamos no segundo discurso de Moisés aos israelitas. Então pegue a tua Bíblia, pegue o teu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, depois do Decálogo, uma das grandes orações, uma das grandes passagens que o povo de Israel tinha para si, inclusive era uma oração diária, ficou conhecida como Shema ou ouve. Né? E a palavra de ordem aqui é Yahvé, nosso Deus, Yahvé, um. Esta é a passagem básica. Como é que nós vamos interpretar isso? Como é que nós vamos ler isso? Yahvé é o nosso Deus. Yahvé é o único. Então, o único Senhor, o único Deus, o nosso Deus. Então, aqui a passagem é lindíssima. Ela está em Deuteronômio 6. Ela começa em 6:1, mas o ouve, o Shema, ó Israel, está a partir do verso 3. Ele diz assim: ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, Shema, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o teu Deus, o nosso Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, aqui, amado, nós temos uma oração diária, uma oração que deve ser repetida todas as manhãs, todos os dias. Ouve, ó Israel, este é o nosso Deus, o único Deus. Este amarás o teu Deus. Este amar, esse verbo amar, quer dizer uma afeição, uma consideração muito profunda. É um relacionamento que efetivamente existe. Ninguém inventa. Deus nos ama com esta intensidade e nós devemos amá-lo com esta intensidade. Qual intensidade? Qual é a extensão? Qual é a profundidade deste amor que nós devemos ter para com Deus? A palavra diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração. Por que de todo o coração? O que é o coração? O coração seria para eles a sede da mente, a sede da vontade, a sede das emoções. Então, nós deveríamos amar com todo o nosso entendimento, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa mente, com toda a nossa vontade, com toda a nossa emoção. Mas ele diz também da tua alma, ou seja, o que era alma para eles? Alma era fonte de vida, era uma fonte de vitalidade, era em verdade o próprio ser da pessoa. Então, quando nós amamos de toda a alma, quer dizer de toda a nossa vida, com todo o nosso ser. E ele ainda diz, né? E de toda a tua força. Ou seja, toda a energia que você tem também deve estar empregada neste amor para com Deus, que é o único soberano, nosso Deus. Então, de novo, amado, ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática para que te vá bem, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel,
como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. Olha aqui, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como é que eu vou provar isso? Eu provo isso cumprindo esta palavra. A prova deste amor é a obediência, é a lealdade, é a comunicação, é o ensino de todos os mandamentos e os ensinamentos para aqueles que virão, para a geração futura. E ele diz mais, olha cá, continuando, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e das portas. Então, a nossa missão não é só amar e cumprir, mas é também transmitir. Eles faziam o seguinte, como a palavra diz, atarás, né? Atar quer dizer amarrar. Então eles tinham esses filactérios, filactérios também chamado de tefilim. Dentro disso aqui, dentro dessa caixinha, estava esta passagem e algumas outras passagens do Pentateuco. Eles amarravam isso no braço, aqui, ó, e amarravam a testa, entre os olhos. Então, isso aqui eles também faziam, né, para levar com eles. Então, eles faziam a oração com os filactérios ou com o tefilim. E eles faziam também o seguinte, eles escreviam isso num pedacinho de papel e eles enrolavam isso no que eles chamam de mezuzá. Dentro disso aqui, que fica colado na parede, na porta, né, no batente da porta, na parte que sustenta a porta, na entrada, eles colavam isto. Para quê? Para que ao entrar e ao sair, Deus os abençoasse, Deus estivesse com eles. Então, tanto o tefilim quanto o mezuzá, conforme a passagem está determinando. Moisés passa então a contar tudo o que aconteceu. Mas por que ele tinha que contar? Porque muitos destes que estavam ouvindo, mas não tinham vivido. Todos os que saíram do Egito foram mortos nestes 40 anos de peregrinação pelo deserto. Então, a população, muitos deles ali, eram jovenzinhos de tudo, né, quando isso tudo aconteceu e muito provavelmente eles não se lembram, né? Então Moisés rememora a libertação do Egito. Como foi essa libertação? Todos os atos milagrosos, toda a humilhação e a vergonha que o faraó do Egito passou diante do nosso Deus, diante de Deus, porque ele se negava a deixar o povo santo de Deus sair. Então ele teve que ser humilhado, ele teve que ser convencido da pior maneira possível. Aí nós temos as pragas do Egito, né? Depois, no deserto, Deus esteve com o povo tempo todo, a providência no deserto. Amados, a coluna de fogo
estacionada sobre o tabernáculo marcava a presença de Deus. Uma coluna de fogo durante a noite. E durante o dia, uma coluna de nuvem ia à frente enquanto eles marchavam. Deus nunca abandonou. Eles estavam no deserto. Eles estavam passando por uma dura reprimenda. Eles estavam sendo castigados pela desobediência em Cades Barneia, além de outras desobediências. Eles estavam sendo castigados, mas nunca o Senhor os deixou. Nunca a presença de Deus se afastou. Ele estava lá no tabernáculo, ele estava na coluna de fogo, ele estava na coluna de nuvens, ele estava no maná que descia dos céus todos os dias para alimentar o povo, à exceção do sábado, eles tinham que colher mais no dia anterior. Ele estava lá na água que milagrosamente brotava do nada, brotava da pedra. Ele estava lá, nada faltou. Não faltou comida, não faltou abrigo, não faltou água, não foi. A sua roupa não se desgastou, os seus sapatos não se desgastaram. Deus estava lá fazendo segurança, fazendo proteção, dando a sua presença maravilhosa. Nada, nada faltou para esse povo. E agora, a conquista de tudo. Eles iam conquistar casas que eles não construíram, eles iriam conquistar cisternas de água que eles não construíram, eles iriam conquistar vinhas, vinhedos e olivais que eles não plantaram, estava produzindo. Eles iriam conquistar cidades que estavam de pé, que estavam prontas. Eles iriam conquistar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Isso tudo é lembrança. Mas Moisés lembra também para eles o seguinte: duas coisas são importantes aqui. Primeiro, não negligenciar a Deus. Porque se eu deixo para lá, se eu não trato com zelo, com cuidado, com carinho as coisas de Deus, se eu negligencio, se eu faço de qualquer jeito, essa negligência era desafiar a Deus. Porque Deus fez tudo isso para mim, então eu tenho que, pelo menos, tratar Deus com respeito, consideração, com louvor, adoração e o mais profundo amor do meu coração e da minha alma. Segunda lembrança: tentar a Deus, provocar a Deus, era fazer com que, se isso fosse possível, um comportamento de Deus que Deus não queria. Exigir que Deus se comportasse de uma forma, que Deus reagisse de uma forma. Isso era impor condições, era tentar a Deus. E isso Deus não aceitaria em momento nenhum. Tentar a Deus é afrontar a Deus, é impor condições, impor um comportamento que Deus não é obrigado a fazer, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, não nós. As bênçãos, ao contrário, elas vão se originar, elas decorrem de uma obediência e de uma fidelidade para com Deus. Israel estava pronto para guerrear. Sim, Israel estava pronto para guerrear. E esta guerra era uma guerra diferente. Era uma guerra para a qual eles não haviam sido provocados, mas Deus os tinha comissionado para fazer isso. Israel era um povo separado. Israel foi chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus havia prometido para os patriarcas aquela terra. Só que aquela terra agora estava sendo ocupada por um povo idólatra, por um povo que não aceitava Deus, que zombava de Deus. Eles manchavam a
terra que Deus havia destinado para os descendentes dos patriarcas. Então agora Deus os chamava para ser o seu instrumento de justiça. Deus estava dizendo que haveria uma guerra santa, uma guerra para colocar as coisas nos lugares próprios. Primeiro, as nações não reconheciam a soberania de Deus. Eles não aceitavam o poder e a soberania do nosso Deus. Isto era afrontar. Isto era tentar a Deus. Segundo, eles ocupavam uma terra que não era deles. A terra havia sido dada para os patriarcas. Tinha uma promessa para eles. Uma promessa para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E agora os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó estavam voltando. Estavam indo para aquele local para tomar posse do que era deles, porque Deus havia destinado a eles esta terra. Estes povos eram idólatras. Eles não adoravam a Deus. Eles adoravam os falsos deuses. Eles manchavam a terra. Eles maculavam a terra. Eles feriam a terra com os seus pecados abomináveis. Então, o povo estava sendo chamado para aplicar a lei do Herém, ou seja, para aplicar a justiça de Deus. A vitória era pelas mãos do povo, mas pelo poder de Deus. Os povos que estavam ali eram os girgazeus, os heveus, os fariseus, os hititas, os amorreus, os queneus, os amalequitas. São todos povos chamados cananeus. Além disso, haviam também os filisteus e os fenícios. Então, todos esses povos estavam ocupando um território, uma terra que não era deles, que era destinada ao povo de Deus. Os cananitas eram idólatras? Sim, eles eram idólatras. Inclusive, a ordem de Deus era exterminar todos os altares, todos os lugares de sacrifício, todos os chamados lugares altos. E, óbvio, nós já vimos isso na história, tem os vídeos da história de Israel, se o amado for procurar, tem lá os vídeos que contam essa história toda. O povo ele não conquistou tudo, ele não derrubou os altares dos falsos deuses, os lugares altos. E isso serviu como um laço para o povo. A ordem era destruir todos os santuários idólatras para que o povo não fosse corrompido. Quais eram esses santuários? Quais eram esses lugares? Era possível encontrar os chamados postes ídolos. Normalmente eles eram feitos de madeira e eles representavam uma deusa, a deusa mãe, que era chamada de Aserá. Muitos dizem que esta era a esposa do maior deus deles, que era Baal. Baal era adorado nas chamadas colunas, que eram feitas normalmente de pedra, no sentido vertical, fincados na terra, simbolizando esse deus Baal. E haviam as imagens. As imagens eram possível se fazer de madeira, era possível se fazer de pedra, ou então também de metal. Então, tudo isso era um laço, tudo isso era armadilha, tudo isso deveria ser destruído para que o povo pudesse tomar posse da terra que Deus lhe havia destinado, que Deus havia prometido. Os israelitas eram um povo separado? Sim, eles eram sacerdócio santo.
eles eram santificados. Nós já falamos isso várias vezes. Eles foram escolhidos por Deus, chamados por Deus para uma aliança especial. Mas eles deveriam se manter santos, eles deveriam se manter separados de toda esta pecaminosidade que existia na terra. Eles deveriam ser fiéis a Deus. Mesmo que nós estejamos num lugar de idolatria, de pecado, nós, até hoje, povo santo de Deus, povo separado, devemos nos manter santificados. Nós devemos nos manter separados, santos para Deus, para a honra e glória. Porque, guardando a aliança desta forma, Deus nos protege, Deus nos abençoa, aonde quer que nós estejamos. Nós devemos ser corajosos. Aquele povo, aquele agrupamento dos israelitas que tinha recém saído do Egito, que passou 40 anos no deserto, agora enfrentava um povo numeroso, um povo forte, um povo que Deus estava destinando a perder diante do exército de Israel. Deus os dominaria, Deus os venceria. E durante a batalha, muitas vezes o escritor sagrado diz isso, o coração dos inimigos do povo de Deus se derrete, não de medo, de terror. Não é só um medo, é um terror. Deus espalhava terror durante a batalha e o coração deles se derretia. E assim o povo de Deus podia conquistar. Amados, às vezes nós somos chamados para a batalha, às vezes nós somos chamados para guerrear da forma que nós guerreamos hoje, em oração, em jejum, em palavras, em tudo isso, em adoração, né? Em louvor. Às vezes nós somos chamados e quando nós estamos nesta batalha, que hoje é uma batalha que não é feita de espada, não é feita de lança, né? É feita de uma outra forma, é espiritual. Quando nós estamos aqui, o coração dos nossos inimigos se derrete, o coração do nosso inimigo está apavorado. Não é medo, é terror. Deus põe terror, pavor no coração dos nossos inimigos. E assim Deus possibilita a nossa vitória. Deus possibilita vencer, né? Por isso, não porque nós somos mais fortes, não porque nós somos maiores, mas porque nós temos um Deus que é mais forte e mais poderoso do nosso lado. As lições do passado agora vêm à tona. O capítulo do 8 ao 10, Moisés começa a falar, ainda dentro desse conjunto, né, que vai até o capítulo 11, Moisés começa a falar dos cuidados de Deus, que Deus teve conosco durante a peregrinação. E ele explica para a gente no capítulo 9 que o sucesso não é por nossa causa, não é porque nós somos justos, não é porque nós somos melhores. Amados, o nosso sucesso vem de Deus, não vem do nosso braço, não vem da nossa mão, não vem da nossa forma de guerrear, não. Vem da nossa obediência, vem da nossa fidelidade, porque o sucesso vem da justiça de Deus. Sadik. Sadik quer dizer justiça, estar certo, estar no caminho, estar posicionado, estar na norma, estar no padrão, estar diante de Deus da maneira correta. A justiça de Deus é que faz a vitória. Israel, assim como nós hoje, estamos sendo chamados
para executar a justiça de Deus diante dos povos de Canaã. Estamos sendo chamados hoje como o povo de Deus foi chamado lá naquela época. Isso é o que vai tratar o capítulo 9. 40 anos o povo foi educado. O povo foi punido pelo seu comportamento anterior. Daqui a pouquinho Moisés revive todas as vezes em que o povo foi rebelde, desobediente, infiel, terrível. 40 anos. Deus ensinou para este povo absoluta dependência, absoluta fidelidade. Durante 40 anos, esse povo esteve na dependência de Deus para conseguir água, para conseguir comida, para conseguir segurança. E em nenhum dia Deus falhou. Eles morreram por morrer, porque a sua vida terminou, mas não foi por falta de água, não foi por falta de comida. Eles não foram atacados e morreram em guerra, não durante esses 40 anos. Durante esses 40 anos, Deus foi fiel e ensinou para eles que se eles fossem fiéis e obedientes, Deus lhes daria provisão, segurança e abundância. Deus os colocou à prova, assim como Ele às vezes nos coloca à prova, amado, para descobrir a verdadeira intenção do nosso coração, o verdadeiro motivo do nosso coração. Por que nós fazemos o que fazemos? Qual é a verdadeira intenção do nosso coração? Deus conhece e Ele põe à prova. Às vezes, meu querido, a abundância e a prosperidade pode ser a prova. E muitos caem, muitos tropeçam porque tem abundância e porque tem prosperidade. Muitos se afastam de Deus porque tem tudo que querem, porque tem tudo que precisam, porque não lhes falta nada. Lhes falta apenas amor, louvor e adoração a Deus. Deus nos põe à prova, inclusive na abastança. Não só na falta, na carestia, mas também na abastança. Tudo que vem, tudo que nós recebemos, meu querido, vem das mãos de Deus. É resultado da aliança que nós fizemos também, porque eu e você também fizemos uma aliança com Deus. Nós não estávamos no Sinai, nós não estávamos no deserto lá de Moabe, mas nós estávamos no nosso deserto, no nosso Sinai, e nós fizemos uma aliança com Ele. Na carestia ou na abundância, nós devemos ser fiéis, porque Deus nos põe à prova, porque Deus, Ele visa descobrir a realidade, a verdadeira intenção e o verdadeiro motivo dos nossos corações. Amém, amados? Bons estudos.